Nesse vídeo de hoje, eu falo mais uma vez para vocês sobre o tema 1102. Tema 1102. Sobre o recurso extraordinário que deu origem àquele acórdão, que hoje está sendo atacado pelos embargos opostos pelo INSS. Como vocês viram, eu postei no vídeo anterior, eu falei a respeito do voto desastroso do ministro Zanin, aquele voto maléfico para os aposentados. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês especificamente o que o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, havia falado quando ele proferiu o seu voto a respeito da reserva de plenário. Por que esse questionamento aqui é importante? Porque isso aqui faz toda a diferença nesse julgamento. Se os demais ministros que são tendenciosos pela autarquia, pelo INSS, pró-INSS, acompanharem o voto do ministro que pediu divergência, o ministro Zanin, esse acórdão poderá ser anulado, devolvido os autos para o STJ, para que o STJ possa proferir outro acórdão e voltar para o julgamento do STF. Porém, o que acontece? Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque o STF hoje tem uma formação dos ministros de forma totalmente diferente daquela formação que julgou esse recurso extraordinário. Naquela formação, nós tínhamos o ministro Marco Aurélio, tínhamos o ministro Ricardo Lewandowski e tínhamos a ministra Rosa Weber. E todos esses ministros votaram a favor dos aposentados, que formaram aquela maioria de 6-5. E por outro lado, nós temos esses ministros que votam a favor da autarquia, que estão todos aí. E todos esses que assumiram, todos eles têm tendência em votar em favor da autarquia. E isso não pode acontecer. E eu trago para vocês aqui o voto do ministro relator, do ministro Alexandre de Moraes. Quando ele deu seu voto, ele já falou a respeito dessa reserva de plenário, como vocês podem acompanhar agora comigo, para vocês verem o que ele falou naquela ocasião. Porque ele sabia que esses ministros tendenciosos, que votam em favor da autarquia, iriam analisar isso aqui, iria votar pelo pedido do INSS. Então o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, aqui ele está falando sobre a alegada ausência de pronunciamento quanto à nulidade do acórdão recorrido do STJ, por inobservância do artigo 97 da Constituição Federal, ou seja, a alegação do INSS sobre a reserva de plenário. Aí o ministro Alexandre de Moraes começa a falar aqui, ó. Não há que se falar em omissão no julgado embargo acerca da eventual violação ao artigo 97, que é justamente sobre a reserva de plenário. Veja só, o ministro diz aqui, ao votar, consignei que o STJ, conferindo interpretação teleológica, aludida à disposição normativa, entendeu que deveria prevalecer a regra permanente do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, quando esta fosse mais favorável ao segurado. Esse foi o entendimento. Aqueles 6 votos a favor dos aposentados, todos foi direcionado nesse entendimento, que se aplicasse a regra mais favorável. Aí continua aqui. Ou seja, procedeu a mera exegese da norma, sem declaração de inconstitucionalidade, seja da regra permanente, seja da regra de transição. Ou seja, o ministro está falando aqui que as duas leis continuam, os 2 artigos continuam valendo, porém, quando for mais favorável ao segurado, se aplica esse artigo da lei antiga, que é esse 29. Isso que o ministro está falando. Aí continua. Consequentemente, não haveria necessidade de declaração pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou da Corte Especial, no caso do Superior Tribunal de Justiça, consoante a firme jurisprudência dessa Corte no sentido
de que não viola a reserva de plenário a decisão que se limita a interpretar a legislação infraconstitucional, sem negar-lhe vigência. Ou seja, a interpretação aqui não negou vigência à lei, as duas leis continuam valendo. Porém, se aplica a lei antiga quando mais favorável ao segurado. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro quando ele deu esse voto aqui nos embargos de declaração. Aí ele continua. O INSS argumenta, em seus embargos, que essa posição foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, sendo que o ministro Ricardo Lewandowski não teria se pronunciado sobre esse ponto. Assim, o plenário não teria formado maioria acerca desse ponto, pois não se admite decisão implícita. Aí continua. Razão pela qual... Aí o ministro Alexandre de Moraes fala aqui. Razão não assiste ao INSS, pois, ao final do julgamento, o voto que proferi foi acompanhado pelos votos dos ministros citados acima, sem qualquer ressalva. Ou seja, a alegação de afronta ao artigo 97 da Constituição foi enfrentada no acordo embargado. E os votos que seguiram o acórdão condutor são suficientes para formar a maioria e configurar a questão como decidida. O que o ministro Alexandre de Moraes está falando aqui? Isso já foi resolvido, já foi debatido. E mesmo se não tivesse sido debatido a esse respeito, não poderia alegar aqui a reserva de plenário. Porque como se trata de uma interpretação teleológica de uma disposição normativa e não de uma declaração de inconstitucionalidade, o que não se procedeu, ou seja, procedeu a mera exegese da norma, sem declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, essa alegação do INSS, esta parfúdia, não se prospera. Tivemos alguns pedidos de ordem nesse processo, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. O Vanderlei Martins de Medeiros entrou com um pedido de questão de ordem para que o ministro relator conceda a questão de ordem e possa modificar o entendimento do voto do ministro que divergiu. E também o IEPREV entrou também com pedido de questão de ordem. Tudo seguindo o que o ministro Alexandre de Moraes falou no seu voto, no voto do relator. Isso aqui é importante, porque dessa forma, entendendo o ministro Alexandre de Moraes, ele pode pôr em questionamento isso aqui, que isso já foi debatido. Vejam só, vou passar para vocês aqui de forma bem lenta para vocês acompanharem esse voto do ministro Alexandre de Moraes nesse ponto, esse ponto I. Acompanhem com calma, leiam com calma para vocês saberem o que está escrito. Portanto, o voto do ministro Zanin não pode prevalecer, mesmo porque esse ministro pegou o bonde andando e já quer sentar na janela do bonde. Ele não acompanhou o julgamento do recurso extraordinário, nem no plenário virtual, nem no plenário físico. Como ele quer questionar o conhecimento desses ministros que acompanharam todo esse julgamento? Questionar o conhecimento dos ministros que já se aposentaram, que acompanharam e deram o seu voto. Questionar o conhecimento do ministro Alexandre de Moraes a esse respeito, que acompanhou todo o processo, que julgou. O ministro Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Já escreveu várias obras sobre direito constitucional. Tem conhecimento. Não estou falando aqui que o ministro Zanin e os ministros que acompanhem essa determinação do INSS não tenham conhecimento. Mas tem maldade no seu coração, porque eles estão sabendo que não prospera isso. Isso é pura maldade no coração desses ministros. Inclusive do ministro Zanin.
Ele tem conhecimento jurídico? Sim, não tem dúvida. Se ele não tivesse conhecimento jurídico, o Senado não o teria aprovado para ser ministro do STF. Se foi aprovado, passou pela sabatina porque ele tem conhecimento jurídico. Mas até ele questionar o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros que se aposentaram, que votaram a esse respeito, isso aí é uma distância muito grande. Sinceramente, o conhecimento dele para esse tema não chega de perto ao conhecimento dos demais ministros que se aposentaram e que acompanhou vários julgamentos nessa casa por muitos anos. Ele chegou agora. Tudo bem, tem seus méritos, chegou até o STF, mas vamos ser um pouco mais humildes, né? É o que eu tinha para mostrar para vocês sobre esse voto do ministro Alexandre de Moraes. Se ele entender que realmente caiba a questão de ordem, pode modificar o voto do ministro Zanin, porque já tem entendimento formado pela corte, como ele falou aqui. Ele falou aqui, ó, como vocês podem ver, consoante firme jurisprudência dessa corte, no sentido de que não viola a reserva do plenário, a decisão que se limita a interpretar a legislação infraconstitucional, sem negar-lhe vigência. Negaram a vigência? Não negou a vigência. As duas normas continuam valendo. Uma se aplica em alguns casos e a outra se aplica em outros casos. Aqui, no caso do artigo 29, vai aplicar para aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho anterior, aliás, que contribuíram anterior a 1994 e que se aposentaram posterior à lei nova. Se aplica. Esse artigo 29 foi uma interpretação, não houve julgamento, declaração de inconstitucionalidade da norma. É o que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, passe esses vídeos para seus amigos, para as pessoas puderem acalmar seus corações, porque essa coisa aqui pode ter uma reviravolta. Não sabemos ainda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dê o seu like. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.